Queridos casais equipistas do setor Paraúna, Itaúna e Pará de Minas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta iniciativa do setor de não podendo realizar neste ano o retiro espiritual, o PCE, realizar este momento de espiritualidade e de oração no lar. Um momento que com certeza tem muito de um retiro, embora não seja propriamente um retiro. Tem um momento de espiritualidade e de escuta da palavra. E nós hoje nos encontramos, e eu chego a vocês, para a nossa pregação. Escolhemos, a partir do que nos foi proposto, o seguinte tema para refletirmos e, à luz dessa reflexão, vivermos os PCEs da escuta da palavra e da meditação diária. O medo é uma porta fechada para a vida que o Senhor nos oferece. Ou, porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Como aparece em Marcos, capítulo 4, versículo 40. Quando nós fazemos uma opção por Cristo, quando nós escolhemos viver esta opção, nós o fazemos na fé e pela fé, como lembra São Paulo. O justo viverá pela fé, recordando Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Eis que sucumbe quem não é reto, mas o justo na sua fidelidade viverá. Uma pessoa se torna cristã pelo batismo, pela fé. Um casal se une no sacramento do matrimônio, pela fé. Um casal faz parte de um movimento da igreja, como o movimento das equipes de Nossa Senhora, pela fé. O justo, então, ele faz a sua escolha na fé e pela fé. Ora, temos que ter por princípio que a fé não é algo estranho ao ser humano. Todo ser humano, se vocês perceberem bem, de algum modo professa algum tipo de fé. Mesmo que não seja a fé sobrenatural, porque ela é dom de Deus através do Espírito Santo. Mas uma pessoa sempre terá algum tipo de fé. Fé em si mesmo, fé nas suas capacidades, fé na ciência, fé nos seus estudos, nos astros, e existem aqueles que têm fé até no ateísmo, que seria a negação da fé em um Deus. É certo que sem fé é impossível viver no mundo que não dominamos, que não submetemos. Nós temos a ilusão de que dominamos o mundo e a natureza. Aí vem uma pandemia, aí vem um vírus, aí vem um desastre natural e nos coloca no nosso lugar. Nós temos uma precedência na criação, mas não somos donos da criação. Não podemos fazer da natureza e do mundo aquilo que quisermos, como quisermos, sem consequências. A experiência da pandemia, da Covid-19, trouxe para a nossa geração, tão fiada em si mesma e nos seus recursos tecnológicos, a consciência de sua fragilidade fundamental, diante de uma realidade, como eu disse, da natureza, um vírus, uma bactéria. Assim, meu irmão, minha irmã, querido casal, se a fé natural ou antropológica nos possibilita viver e interagir para nos mantermos e progredirmos nas coisas humanas e também materiais, a fé sobrenatural nos possibilita viver as experiências para além da realidade mundana e sobrevivermos à própria realidade da morte biológica, alcançando um mundo futuro e novo, a partir da realidade
de que nós, em Cristo, nos tornamos homens e mulheres novos também. Afinal, querido casal equipista, Jesus mesmo dizia: não se põe vinho novo em odres velhos. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. Portanto, se um casal quer viver a novidade do reino de Deus em seu matrimônio, deve assumir a vida conjugal dentro desta novidade de Jesus. Não é mais o casamento meramente natural, mas é um aperfeiçoamento do matrimônio natural enriquecido pela graça do Espírito Santo, que o transforma em um sacramento. É algo novo em Cristo. Então, nós precisamos nos tornar odres novos, renovados, para que este vinho novo do sacramento do matrimônio possa, de fato, nos enriquecer, nos alimentar e nos alegrar. Quando nós fomos batizados, entramos em um caminho de, no amor de Deus, nos tornarmos santos, ou seja, amigos de Deus, amados de Deus. Ser santo não é apenas uma escolha a mais. Ser santo é a escolha fundamental de nossa vida. Por exemplo, um peixe, ele não pode escolher outra coisa senão respirar sob a água, porque foi feito para viver na água. Nós não podemos escolher outra coisa senão a santidade, porque fomos feitos para viver na vida santa, na eternidade com Deus. Nos lembrava a primeira carta de São João: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo. E aquele que tem medo não é perfeito no amor. A vida na santidade é a vida no amor de Deus. E vivendo no amor de Deus, nós somos capazes de amar com este amor o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos e irmãs de equipe, a própria comunidade e a humanidade toda. Portanto, se nós estamos no caminho da santidade, do amor de Deus, não pode existir em nós este medo absurdo. Ter um medo natural faz bem, porque ele foi inscrito em nós para preservar a espécie. Mas ter um medo de todas as coisas, medo de não ser santo, medo de falhar, medo de não ser bom, medo de não alcançar aquilo que Deus nos pede, significa uma fraqueza na fé. Quando vocês assumiram o matrimônio, vocês assumiram não somente um ao outro, mas assumiram juntos o caminho do amor para a vida perfeita em Cristo, a santidade. Assim, em 2 sacramentos, querido esposo, querida esposa, vocês se envolveram no amor de Deus. O amor que são chamados a receber no batismo, o amor que são chamados a oferecerem mutuamente no matrimônio. Então, reparem que vocês, pelos sacramentos, recebem amor no batismo e oferecem amor no serviço do matrimônio. Então, a pergunta, me permitam, por que sois tão medrosos? É o que Jesus pergunta aos discípulos no texto que é dado para este encontro de espiritualidade. Jesus sempre questionou os seus discípulos em relação ao medo. Reparem que quando lemos o texto bíblico, vemos que Jesus acolhe com paciência e até tolerância outras fraquezas dos discípulos.
mas Jesus questionava fortemente o medo que eles demonstravam. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma fé verdadeira ainda pode falhar, errar e até pecar. Mas uma pessoa que tem a fé verdadeira sempre terá força e coragem para seguir adiante. Porque a fé, ela manifesta o amor que nós recebemos. E quem se sente amado, se sente encorajado para não desistir, para não renunciar, apesar dos próprios limites e fraquezas da proposta de Deus. Jesus sempre questionou dos discípulos o medo, porque o medo denuncia uma fraqueza na fé. E a fraqueza na fé, meu querido casal, denuncia uma desconfiança no amor. Tanto o amor de Deus por nós, como uma fraqueza de confiança na nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo como deveríamos e como poderíamos. Um filósofo oriental tinha a seguinte frase: das muitas lições que aprendi, esta é a que mais engrandece. Jamais permitir instalar-se no santuário do meu coração a semente do ódio que nasce do fruto chamado medo. Medo de perder, medo de não ser, medo de não ter, medo de querer, medo de nada saber, medo de simplesmente aceitar, medo de entregar-se, medo de ser humilde, simples e puro. Todo mundo que tem uma intolerância, que tem um ódio, uma agressividade, tem algum medo profundo. Quantas pessoas, para alimentar o ódio, até dentro da igreja, tentam colocar medo nas pessoas, para que, tomadas pelo medo, elas sejam capazes de odiar o semelhante, de se dividir em grupos, de perseguir uns aos outros. O medo, de fato, meu querido casal, torna-se uma porta fechada para a vida feliz que Jesus nos oferece. Uma vida nova na amizade com Ele. Uma vida sincera no seguimento dEle. Uma vida plena na santidade que Deus realiza em nós. Tem uma história que eu quero partilhar com vocês, e muitos aí em Pará de Minas e Itaúna me conhecem, e então sabem que se eu não contar uma história, vocês não vão acreditar que é o Dom Moacir que está aqui, embora a imagem seja dele. Dizem que numa terra em guerra, havia um rei que causava grande espanto. Cada vez que esse rei fazia prisioneiros, ele não os matava imediatamente. Ele levava aqueles prisioneiros a uma sala isolada do seu castelo. E nesta sala ele colocava os prisioneiros diante de um grupo de arqueiros e defronte também de uma porta de ferro. E nesta porta de ferro haviam gravadas figuras de caveiras cobertas de sangue. Uma porta que tinha uma aparência de não ser aberta há muito tempo. O rei, então, nesta sala, dizia para os prisioneiros: você pode escolher morrer de uma forma rápida e sem dor aqui na sala, flechado, ou você pode escolher sair por aquela porta e enfrentar aquilo que está do lado de lá. A maioria, ou melhor, até então todos os prisioneiros, sempre escolheram morrer de forma rápida na mão dos arqueiros do que atravessar a porta e enfrentarem aquilo que havia atrás dela. Quando a guerra terminou,
um servo que sempre acompanhava o rei, disse então a ele: Senhor, posso fazer uma pergunta? E o rei respondeu: diga, soldado. O que havia por trás daquela porta tão assustadora que o Senhor oferecia como opção para os prisioneiros? O rei olhou para o soldado e disse: vá você lá agora que a guerra acabou e abra a porta e veja por si mesmo. O soldado, seguido de alguns companheiros, cheio de temor, abriu a porta vagarosamente e percebeu que, na medida que abria aquela porta pesada, raios de sol iam entrando e clareando o ambiente. Totalmente aberta, viu que a porta levava para o jardim externo do palácio, rumo à liberdade. O soldado, admirado, olhou para o rei e lhe disse: eu dava a eles as escolhas, mas eles preferiam morrer levados pelo medo do que arriscar conduzidos pela fé. Esta também é a escolha que o Senhor nos dá. Viver uma vida marcados pelo medo é viver uma vida pela metade. Por isso é preciso arriscar na fé. No meio da tempestade, nós somos chamados, não tendo a segurança das ciências e nem mesmo dos governos, nós somos chamados a arriscarmos a acreditar no Senhor e nos deixarmos conduzir por Ele. Diante dos desafios do matrimônio, diante das dificuldades da vida familiar e conjugal, em que muitos preferem deixar morrer o matrimônio e acabar com o sofrimento, os casais são chamados a arriscar, continuar na fé e na esperança no Senhor. Qual é, meu irmão, minha irmã, então, o caminho para vencer o medo? Já disse, a fé. E como ter fé, Dom Moacir? Através do amor. Então a superação dos medos se dá pela fé. Mas é preciso entender a ligação entre a fé e o amor. Ter diante dos medos a resposta do amor. E o que é a resposta do amor? Coragem, força, fidelidade, firmeza nos seus propósitos. Um filósofo oriental dizia, gosto muito desta frase, ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar profundamente alguém nos dá coragem. Quando nós vemos algumas situações de pessoas que não desistem, pessoas que enfrentam coisas que parecem impossíveis, há uma grande esperança, há um grande amor na vida dessas pessoas. Os mártires tiveram coragem de enfrentar até a morte por amor a Cristo. Encontraram sua força para serem fiéis no amor de Cristo. Então, este é o amor. Deus. E como crescer no amor? Como crescer no amor de Deus? Através do conhecimento de Deus e da compreensão das realidades de Deus como parte deste conhecimento. E aqui nós vamos entrando neste aspecto da escuta da palavra e da meditação. Deus nos deu dois caminhos para conhecê-lo. A revelação, tanto a revelação escrita, a Sagrada Escritura, como a revelação transmitida, que é a tradição da Igreja. A vida e o ensinamento de Cristo estão na Palavra de Deus e no magistério, nos ensinamentos da Igreja. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6.
E como ter acesso a esses caminhos? Através de 2 ferramentas das equipes de Nossa Senhora, 2 PCEs: a escuta da palavra e a meditação diária. No texto da tempestade, que nos é dado neste final de semana, o que faltou aos discípulos quando eles se desesperaram e começaram a gritar de medo, chegando a acordar Jesus que dormia tranquilamente? Faltou aos discípulos no episódio da tempestade escutarem a palavra, meditarem a palavra de Deus. Faltou escutarem a palavra. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra eterna do Pai que se fez carne. Tudo o que Jesus disse devia ter dado aos discípulos a firmeza de se sentirem confiantes nas horas difíceis. E não basta ler a Bíblia, meu querido casal, só naquele momento da dificuldade. É preciso ler a palavra e dar tempo para que a palavra penetre em nosso ser e faça crescer nossa compreensão. Às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, não temos tempo de buscar a Bíblia, abri-la, procurar. Mas se nós temos uma vivência da escuta da palavra de Deus, no momento difícil a nossa mente trará aquela palavra que está guardada dentro de nós. E está guardada porque entrou pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Escuta da palavra é encher-se da presença da palavra de Deus, do Verbo encarnado. E é esta presença que fortalece em nós o sentimento do amor. Porque quem ama, escuta o outro. A esposa se sente amada quando é escutada pelo marido, até nas conversas mais bobas que ela trouxer. O marido se sente amado quando é escutado pela sua esposa, até naquelas conversas mais sem pé e cabeça que ele traz às vezes do seu trabalho. Os filhos se sentem amados quando são escutados por seus pais. Deus se sente amado quando é escutado por nós. E nós nos sentimos amando quando o escutamos também. Então, escuta da palavra é coisa para quem ama e para quem quer ser amado. Segundo ponto. Segunda ferramenta, a meditação da palavra de Deus. Meditar a vida e as ações de Jesus, seus sinais e suas atitudes. Quantas coisas os discípulos já tinham visto Jesus fazer, quantas obras maravilhosas de Jesus os discípulos já tinham enxergado, e mesmo assim, sabendo que Jesus estava no barco, eles se desesperaram. Por quê? Com todo respeito, entrou num olho e saiu no outro. Entrou no ouvido e saiu no outro. Não meditaram sobre os acontecimentos. Maria meditava. Se vocês se recordam daquela passagem, quando Nossa Senhora encontra com Jesus no templo, diante de tudo aquilo, Maria guardava no seu coração. Diante das palavras de Simeão, que Maria não entendeu a plenitude naquele momento, Maria guardava no seu coração. Guardar no coração. Recordar, dar ao coração. É meditar. Meditar aquilo que Jesus nos dá. Meditar é ruminar a palavra que Deus nos dá no texto bíblico, Jesus e sua vida. E é meditar aquilo que a palavra nos dá, o ensinamento, os mandamentos, a orientação de Jesus diante das realidades. Meditar sobre tudo que já haviam visto e ouvido e vivido com Jesus. E nós também somos chamados. É preciso ruminar a palavra. Ruminar é aquela expressão que se usa para o que faz o boi.
O boi não come o capim e o engole e vai para o estômago de uma vez. Não. O boi vai ruminando, mastiga repetidas vezes o mesmo alimento. O alimento sai da boca, vai para um lugar lá que eu não sei o que é, fica lá, depois volta para a boca, depois vai de novo e volta para a boca, até que, esgotado todo o sumo de um alimento, tirado todos os nutrientes, o alimento vai para o estômago. E do estômago vai para a fossa. Então, ruminar é isto, meditar é isto. É outro sentido considerar demoradamente, ponderar atentamente, matutar sobre as coisas, cismar com o que está diante de nós. Vocês conhecem essa expressão? Nossa, fulano é muito cismado. A pessoa que cisma, ela não larga aquela situação. Uma pessoa que cisma, que desconfia, ela está sempre voltando àquela situação. E isto também é meditar. Não largar aquilo até alcançar o seu sentido. Os discípulos aqui não ruminavam o que Jesus dizia e nem o que Jesus fazia. Entrava em um ouvido e saía no outro. E reparem que algumas vezes Jesus, quando fala para alguns discípulos, Jesus chama o nome 2 vezes. Marta, Marta, Simão, Simão. Chamar o nome 2 vezes significa me dar os 2 ouvidos, para que o que entre pelos 2 ouvidos e vá para dentro, não saia entrando por um, saindo pelo outro. Porque não escutaram a palavra e não meditaram sobre a palavra, foram tomados pelo medo diante da tempestade. Como nós, diante das dificuldades e desafios que se nos apresentam na vida cristã, na vida conjugal, familiar, no trabalho e na vida de sociedade. Quantas pessoas estão desesperadas, porque não escutam o Senhor, não meditam os acontecimentos de Deus. Faltou aos discípulos escutarem a palavra e meditarem sobre tudo que já haviam visto e vivido. Então, meus irmãos e irmãs, quantas portas deixam de ser abertas na nossa vida por causa do medo de não confiar em Deus. O medo de confiar no cônjuge, no movimento e nas suas propostas. Quantas vezes deixamos de fazer algo que o movimento nos propõe e que a vida conjugal exige, porque estamos com medo? Quantas portas deixam de ser abertas pelo medo de confiar em Deus, o medo de confiar no cônjuge, no movimento e nas suas propostas? Quantos equipistas medíocres existem, medíocres no sentido de que não são nem quente nem frio, ficam ali na média, porque têm medo de se entregar àquilo que o movimento propõe. Quantas vezes perdemos a liberdade de ser e nos tornamos escravos do ter, porque damos mais ouvidos às palavras do mundo do que à palavra de Deus. Quanto tempo a gente gasta ouvindo a opinião dos outros sobre certos assuntos e não escuta a opinião de Deus na sua palavra? Quantos não se entregam totalmente ao matrimônio com medo de perderem sua identidade pessoal? Olha que coisa! Seus direitos, seus prazeres e suas manias. Proponho agora, então, para vocês um deserto em sua casa. Cada um de vocês, o esposo vai procurar um cantinho, a esposa vai procurar um outro cantinho para fazer esses 2 PCS. Escutarem a palavra de Deus e fazerem uma meditação, na busca de conhecer aquilo que Deus te propõe neste momento de sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional e social. Vocês vão receber uma folha com as orientações para viver este tempo de deserto. Então vai funcionar assim, cada um num cantinho, o esposo para um lado, a esposa para o outro, cada um pegue a sua Bíblia, porque eu costumo dizer que Bíblia é igual escova de dente, cada um deveria ter a sua.
Ah, Dom Moacir, nós somos o casal. A nossa Bíblia é uma só porque nós somos casal. Ah, então tá, vocês têm uma camisa só porque vocês são um casal? Não. Então a Bíblia é bom que cada um tenha a sua. Então pegue a sua Bíblia, vá para o seu cantinho e faça o seu dever. Desejo a vocês um bom tempo de escuta da palavra, de meditação e de oração e peço a vocês que neste tempo lembrem-se de mim e rezem também por mim. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.